Olá, irmãos, tudo bem? Estamos nesse estudo, então, nessa meditação sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tratando referente aos tempos que as coisas vão acontecer segundo as Escrituras. As Escrituras nos dão tempo. Ainda não chegamos nas 70 semanas de Daniel, proferida em Daniel, capítulo de número 9, se não me falha a memória. São 70 semanas de anos, 70 anos. 63 anos se cumpriu perfeitamente, abrindo-se então uma lacuna sobre os 7 anos restantes. O que aconteceu com esses 7 anos? Bom, a partir desses 63 anos cumpridos perfeitamente, conforme as Escrituras, tudo que Daniel relatou sobre o tempo, os fins dos tempos, a volta do nosso Senhor Jesus, aconteceu conforme relatado nesses 63 anos. Porém, os últimos 7 ainda não se cumpriram. O que aconteceu com esses 7 anos? Porque o relógio de 70 anos parou no 63º. Há aí uma divisão entre o entendimento deste ocorrido. Divide-se em 3 linhas principais, as quais falaremos futuramente. Nos próximos vídeos, continuaremos então a sequência dos tempos e em que tempo estamos, sabendo assim a proximidade da volta do Senhor Jesus. Mas nesse vídeo eu abro um parênteses para interromper a sequência dos vídeos que estou fazendo sobre o tempo do fim, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, em que período do tempo estamos, para inserir aqui a importância ou o porquê dessa meditação. Porque estamos trazendo essa meditação sobre a volta do Senhor Jesus e quando isso se dará. Claro que não sabemos o dia nem a hora, sabemos o tempo final, porque as Escrituras vão nos falar do tempo final, mas não sabemos do dia e nem a hora. Mas por que é tão importante estudarmos ou meditarmos nestes eventos? Então, eu quero abrir um parênteses, paralisar o relógio do tempo, por assim dizer, e não falar mais agora do tempo. Nesse parênteses, eu vou trazer aqui o motivo de porquê ou do porquê estamos meditando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eu fecho o parênteses e continuo o relógio profético de Daniel, Zacarias, Isaías e tantos Jeremias e tantos outros profetas que narraram o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim dos governos humanos e a volta do Senhor Jesus Cristo sentado no trono de Davi lá em Israel, julgando as nações no milênio. Bom, então depois nós continuamos quando o parênteses for fechado. Agora, dentro desse parênteses, no pause que eu dei no relógio, eu quero trazer aqui neste vídeo o porquê estamos meditando nesse assunto. Filipenses, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, verso de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Irmãos, glória, nosso Senhor é bom demais. Lembramos que os apóstolos perguntaram em Mateus 24 para o Senhor, quando será o fim de todas as coisas? Ou seja, quando o Senhor vai voltar e restaurar Israel? Eles não perguntaram isso exatamente, eles perguntaram quando será o fim de todas as coisas. Mas se nós irmos de Mateus 24 a Atos, capítulo de número 1, verso 6, nós vimos que eles fizeram a mesma pergunta de forma mais ampliada. Quando será o fim de todas essas coisas, ou o fim de todos os governos, e restaurará o reino para Israel? Porque agora o reino está sobre o domínio dos gentios. Então Deus vai restaurar este reino para Israel no período
milenar. Então nós vimos em Atos capítulo de número 2, nos vídeos anteriores, tem que assistir toda a sequência e edificar sua fé e aguardar alegremente a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas em Atos capítulo de número 2, nós vimos o apóstolo João trazer a profecia de Davi, onde ele diz, assim como Davi disse, eu vi o meu Senhor ao lado do meu Senhor, e a sua carne não entrou em decomposição, ou não viu corrupção. E vi ele também assentado ao meu trono. Então, o apóstolo Pedro continua dizendo que Davi não podia estar falando de si mesmo, mas sendo profeta, profetizou do lado do Senhor Jesus, que viu o seu Senhor, que era o Senhor Jesus, ao lado de Deus. Isso foi confirmado em Atos capítulo 7, quando Pedro é apedrejado, Estevão é apedrejado, ele vê o Senhor Jesus ao lado de Deus. E faltando então o cumprimento da sua volta e o seu assentar no trono de Davi, que foi essa tríplice profecia que Davi trouxe. O rei veio, o Messias veio, o rei entrou como um jumento, um burrinho, morreu, não viu a decomposição porque ressuscitou e sentou ao lado de Deus. Estevão confirmou isso. Glória! E também Davi continuou dizendo que viu ele sentado no seu trono. Então por isso que eles perguntaram em Atos 1:6, porque eles conheciam as profecias, que eles eram judeus, conheciam as profecias sobre a vinda do rei de Israel, descendente de Davi. Quando restaurará os tempos e o reino a Israel? Bom, agora nós damos uma pausa nesse relógio e entendamos a glória de por que esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e meditamos nesse assunto porque é o que mais desejamos. Quando você espera a conclusão de uma faculdade, porque o que mais você deseja é o diploma de médico, de engenheiro, etc., que vai te colocar num status social, num capital econômico, num salário, e vai te dar aquela vida que você almeja. Então você estuda até conseguir o diploma. Quem almeja a volta do Senhor Jesus, estuda e medita sobre a sua volta até ele chegar. Porque é o que mais anseia. Tesouros, pérolas, ouro, prata, acumulado nos céus, não nessa vida, disse o Senhor Jesus em Mateus 6. Acumular tesouros no céu, onde traça não corrói. Não rói. Ferrugem não corrói. Ladrão não rouba. Ora, se tem traça, se tem ferrugem, tem ladrão, é tesouro material. Não é tesouro espiritual, né? Voltando aqui, Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Depois do milênio, nós iremos para o céu, ou uma terra restaurada. É um assunto de difícil compreensão, falarei sobre isso. Mas não estaremos mais nessa terra aqui como ela é e será no milênio. Não estaremos mais debaixo do relógio do tempo, que embora agora esteja pausado, ele continuará a sua sequência aí até os eventos finais do mundo. Então voltamos aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, nosso Jesus Cristo. Então, assim como os apóstolos em Atos 1, quando o Senhor Jesus apareceu para eles ressuscitados dos mortos, eles viram o Senhor Jesus subir, um anjo apareceu para eles e disse, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Senhor que vi subir, vocês verão ele descer. Então nós vamos ver o Senhor descer. Volta, Senhor, glória! Então nós aguardamos, esperamos o Salvador que vem do céu. E o que acontecerá quando ele vier? Verso 21. Que transformará, então quando ele vier, ele transformará o nosso corpo abatido. Quando fala de corpo abatido, não está falando das emoções, está falando da sua decomposição. O nosso corpo, ele nunca morre no sentido das suas vontades pecaminosas. Sempre nós seremos assaltados por desejos pecaminosos, contrário à vontade de Deus. Por isso que nós temos que estar com a armadura de Cristo. Lembra da armadura? O capacete da salvação, a espada da justiça, os sapatos, os calçados da preparação do evangelho, a couraça, né? Temos que estar vestido com a armadura, porque a nossa carne está sempre contrária a Deus. Mas quando o Senhor Jesus vier, ele vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Corpo de carne e sangue. Jesus não é um espírito vagante. Ele tem carne e sangue lá no céu.
Estevão viu, Atos capítulo 7, o céu se abrir. E o Senhor, ele viu com esses olhos. Ele não viu quando ele foi para lá. Não. Ele não viu lá no céu ele. Lá, depois de morto, lá no paraíso, como o ladrão na cruz, que viu o Senhor Jesus no paraíso. Ele viu daqui da terra, a fina cortina do véu, que separa a nossa visão desse mundo para o outro, é uma fina cortina que se abriu. E Estevão viu o Senhor Jesus lá. Quando ele voltar, ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, o que ele fez? Ele transpassou a parede aonde eles estavam trancados com medo dos judeus. Eles quem? Os apóstolos do Senhor Jesus. Então ele transpassou a parede. Ele não foi reconhecido pelos discípulos. Por quê? Porque ele tinha outra aparência física. Era um corpo físico. Ele está na praia, depois de ressuscitado, ele está na praia esperando, vendo os discípulos virem e perguntam: e aí, pescaram alguma coisa? Eles não. Volta lá. Quando eles pescaram, um deles falou: é o mestre, porque eles não tinham reconhecido. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele, porque nós somos um Espírito com o Senhor. O Espírito do Senhor fala conosco. Por isso que não importa como o anticristo será, nós não seremos enganados por ele, porque nós temos o Espírito do Senhor. Então o nosso corpo, ele vai ser transformado igual ao do Cristo, o do Messias, o do Yeshua, Mashiach. O nosso corpo será igual ao dele. A principal característica do nosso corpo é que ele não terá mais vontade de pecar. Ele não terá mais desejos de Adão, de fazer coisa errada. Essa é a principal característica do nosso corpo. E ele poderá flutuar devagar, ao ponto dos olhos acompanharem, como quando o Senhor Jesus levitou, flutuou, subiu, transpôs a gravidade. O corpo glorificado será a prova de balas, a prova de morte, ele não morrerá. Essa é a nossa esperança, irmão. Não é um carro novo. Não é a casa de 3 andares, não é a TV de 50 polegadas, não. São tesouros que a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba e a traça não pode roer. É isso que esperamos. Mas a nossa cidade está nos céus. Não a nossa física. A nossa do homem que nasceu de novo. João 3,3. Importa-vos nascer de novo. Quando nascemos de novo, perdeu o sentido o guiar desse mundo, a justiça própria, o andar desse mundo. Então o nosso nome foi escrito lá na portaria da cidade eterna. Ela já é nossa lá, mas pela fé, porque fisicamente ainda estamos aqui. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou da morte, ele levitou para os céus. Mas a nossa cidade está nos céus. Para onde o Senhor Jesus foi? João 14. Eu vou para o Pai vos preparar morada. Depois voltarei e vos buscarei. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que levitou, flutuou, rompeu a gravidade de forma lenta, para que os olhos desse corpo limitado ainda conseguissem enxergar ele indo. Mas nós poderemos ir daqui à eternidade, daqui ao espaço, daqui a qualquer planeta, qualquer galáxia, em um segundo. Piscamos e estamos lá. Porque o nosso corpo será transformado, glorioso. Nós poderemos nos transportar daqui a qualquer lugar. Venceremos a gravidade, qualquer materialidade, nós subjugaremos em corpo de carne e osso. Nos alimentaremos, mas não envelheceremos. Não sentiremos frio nem calor, nem fome, nem sede, nem medo, nem um sentimento ruim. A principal característica da transformação desse corpo é que não teremos nenhum sentimento ruim oriundo de Adão, que pecou contra Deus. É isso que aguardamos. Irmãos, até os próximos vídeos.
E por que estamos fazendo essa série de vídeos? Mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador. Enquanto o irmão está esperando, então só vejo eu terminar minha casa de 3 andares, pagar as parcelas da minha BMW de 1 milhão. Não sei o preço, peço perdão se eu fui ignorante no valor que eu chutei aí, né? Irmãos, é tesouro no céu, irmãos, porque esse corpo aqui vai flutuar. É onde a traça, a ferrugem, não rói nem corrói, o ladrão não rouba, não haverá medo, insegurança, nada. É por isso que eu estou meditando nessa série de estudos. Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos nós. Até o nosso próximo vídeo.